Gastar cerca de 10 minutos para terminar de ler uma página e simplesmente ter a sensação que ficou olhando para uma parede em branco é uma sensação extremamente frustrante. E quando eu era mais novo e entrei na faculdade de Direito, eu passei por essa situação várias vezes. E eu não vou mentir, essa frustração foi tão grande que provavelmente foi um dos motivos que me levaram a desistir da faculdade de Direito. Mas, quando eu me apaixonei pela medicina e coloquei que esse era um objetivo que eu queria realizar, eu precisei lidar com essa situação e por causa disso eu precisei pesquisar técnicas que me ajudassem a superar esse problema. Então, se você já passou por essa situação de ler um texto e de repente perceber que não entendeu nada, fica aqui porque eu acredito que eu posso apresentar agora para você uma técnica que talvez vai te ajudar demais a superar essa situação. Meu nome é Lucas Turcatamatia, sou estudante de medicina, tenho déficit de atenção com hiperatividade e hoje eu vou ensinar uma técnica que me ajudou demais. O método que eu vou ensinar agora basicamente é uma forma de você bloquear um dos seus maiores superpoderes. Cara, eu vou simplificar. O ser humano é extremamente eficiente e possui um poder fantástico em uma área da nossa mente. Como vocês podem ver nessa mensagem que eu coloquei aqui na tela para vocês, você não tem nenhuma frase escrita aqui, tecnicamente. É literalmente o exemplo da frase que não existe. Porque nenhuma palavra realmente dentro do português conhecido está sendo escrita aqui. Mas o poder que eu possuo e que você também possui nos permite que a gente pegue informações que aparentemente são desconexas, misture com informações que são semelhantes àquelas que a gente já teve uma vivência e conecte essas informações para fazer com que a gente traga sentido a uma frase ou uma situação que de outra forma não teria sentido. Aqui nós temos 6 palavras que eu escrevi propositalmente sem escrevê-las, mas ainda assim você consegue extrair o sentido desse texto. Isso é uma habilidade fantástica e que não serve apenas para ficar vendo imagens de desenhos e ursinhos nas nuvens, mas também nos ajuda a lidar com situações extremamente difíceis. Porém, como um grande filósofo falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E muitas vezes o nosso cérebro, de forma automática, é um pouquinho irresponsável com essa habilidade. Então, o que acontece e que eu percebi que muitas vezes acontecia comigo era que quando eu ia ler um texto, existia uma quantidade absurda de palavras as quais eu desconhecia completamente e eu não percebia desse meu desconhecimento. Só que muitas dessas palavras possuem significados que são importantes para a compreensão do texto inteiro e às vezes não estão auto-explicadas de forma intuitiva. Como vocês podem ver, essa frase possui 6 palavras inexistentes. Então a quantidade de palavras que o seu cérebro pode passar a impressão para você de que você conhece é muito maior do que você espera. Então a técnica vai consistir no quê? Ela vai ser uma união entre scanning e skimming, aonde você vai contrapor esse seu superpoder e vai fazer com que ele tenha responsabilidade para que ele seja usado apenas da forma correta. Você vai ser um detetive na sua primeira leitura. Você, antes de fazer a leitura da página, para tentar compreender o que está escrito, você vai simplesmente ler essa página como um detetive procurando palavras que você não faz ideia do que signifiquem no texto. Você vai pegar e vai marcar cada uma delas, seja sublinhando ou com marca-texto. E quando você chegar numa quantidade de 7 palavras, que eu acredito que seja boa, eu vou explicar mais do porquê isso em outro vídeo, você vai parar de ler aquele texto, vai anotar essas 7 palavras num papelzinho, no celular ou em algum aplicativo como Evernote ou Word e vai pesquisar o significado dessas palavras no dicionário ou no Google, vai pegar a tradução que mais faz sentido dentro daquele texto e vai anotar na sua colinha. Só depois que você fizer isso, você vai ler de novo aquele parágrafo ou aquela página, já traduzindo automaticamente com essas novas palavras que você conhece. Por quê? Você sabe português, eu tenho certeza, senão você não estaria acompanhando esse vídeo. Mas dentro do português nós temos vários portugueses. Nós temos o mediquês, o direitês, entre outras coisas. Então, mesmo que você entenda muito bem o que eu estou falando, quando você vai ver uma videoaula ou ler um livro ou um slide, talvez aquele assunto específico utilize termos técnicos que você não compreende. E como eu disse, depois que eu comecei a aplicar essa técnica, eu percebi que tinha várias páginas onde, cara, tinha 10, 12 palavras que eu não conhecia e na primeira leitura eu não tinha percebido de forma intuitiva. Além disso, ela é uma técnica que pode ser extremamente eficiente até mesmo ao ver uma videoaula.
não é bem assim que você vai usar ela. Dentro de uma videoaula, hoje em dia, eu também tenho algum lugar para anotar, normalmente eu utilizo meu celular, e eu coloco a videoaula mais ou menos na velocidade de 2.0. E quando eu percebo que tem algumas palavras-chave que não fazem sentido para mim, eu anoto elas, pauso a videoaula, procuro, faço a minha colinha e depois eu revejo essa videoaula numa velocidade um pouco menor, já sabendo a tradução dessas palavras. Então é um método que não funciona apenas para textos escritos, livros, slides, como também funciona para videoaulas. Um cuidado que você tem que ter para não perder muito tempo utilizando esse método é que existem livros que obviamente vão trazer essa palavra no momento e depois vão explicar elas depois. Por exemplo, nesse livro aqui de patologia, a gente tem o uso da palavra enzima. Para quem não sabe, patologia é uma área da ciência que estuda as doenças fisiologicamente e anatomicamente o que elas causam dentro do ser humano, as alterações que elas vão provocar e as consequências dessas alterações. Enzima é um termo que provavelmente não vai ser autoexplicado ao longo desse livro. Se você não sabe, você não vai ter uma informação importante para a compreensão de alguns conteúdos e no livro provavelmente não vai ter essa explicação. Então é uma palavra que vale a pena você ir atrás. Já nesse livro de bioquímica, se vocês pegarem e prestarem atenção nos capítulos, existe um capítulo inteiro dedicado a explicar o que é uma enzima e como ela é classificada. Então, se você tivesse assinalado a palavra enzima, sublinhado e depois pesquisado, você estaria perdendo tempo. Por isso que eu gosto de falar que é uma união entre scanning e skimming. Porque enquanto o skimming é uma técnica de leitura rápida e superficial que permite ao leitor ter uma visão geral do texto, o scanning é uma técnica de leitura também rápida que permite ao leitor encontrar uma informação específica em um texto. E a união dessas duas técnicas torna o processo muito mais simples de realizar o aprendizado, seja através de leitura ou através de assistir uma videoaula. Por isso, talvez antes de você começar a pagar de detetive literário, seja bom você pegar e dar uma olhada inteiramente no slide, inteiramente na videoaula, para ter certeza que aquela palavra em questão não vai ser explicada mais para frente. Porque às vezes você pode acabar tendo trabalho redobrado pesquisando duas vezes. Não que isso vá fazer mal, você vai ver duas vezes o significado, mais uma chance de você ter de memorizar essas palavras e aprender melhor, mas ainda assim, de maneira geral, mesmo quando isso acontece, ao longo prazo é um tempo que se paga, porque você vai gastar bem mais para ler as páginas iniciais, mas como muitas vezes elas trazem informações extremamente importantes para o seu aprendizado, você provavelmente vai ganhar esse tempo de volta lendo muito mais rápido as páginas que vão seguir. Além disso, com o tempo, você consegue ter muito melhor o balanço do quanto você precisa pesquisar e o quanto você consegue intuitivamente absorver, porque como eu disse, esse superpoder do cérebro ele realmente é muito bom na maioria das vezes, e você vai conseguir utilizar eles em textos acadêmicos em áreas específicas também. Mas quando a leitura for uma leitura inicial ou aquela página em si estiver um pouco entroncada, faça isso, porque provavelmente esse superpoder está te atrapalhando nesse momento, e assim você vai resolver e não vai mais ter a sensação de que toda vez que você está lendo aquela página, você simplesmente está olhando para uma parede em branco. Você vai conseguir decifrar e decodificar e aprender muito melhor. Se você gostar desse vídeo, curtam, compartilhem, divulguem para seus amigos. E é isso, tamo junto e é nóis!